Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Seu solado, a sua dose semanal de metal, futebol, não necessariamente nessa ordem. Eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui. Espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo possa sair de casa a qualquer momento e Já a gente veja segue a bem, vida. exatamente, que ninguém tá descumprindo o que não pode ser cumprido. Como é que é? Ninguém tá. Como é que é? Todo mundo. Como é que é? Fique em casa, 5 anos depois. Eu não posso deixar de fazer este comentário. Ah, A gente vê como é que é, eu brinco assim que eu não posso falar porque eu ainda estou desde o último sábado. Eu estou preso naquela gloriosa piada da diferença do Grêmio e da rinite, que a rinite às vezes ataca. E eu Como estou, alguém que tem rinite, eu devo falar quase sempre ataca, mas eu estou preso nessa piada, entende? Eu não. Quando eu vi depois do jogo de sábado, eu falei, tá, tipo, é isso aí. Como é que é? Na minha cabeça, o Grêmio é o Garfield, sabe? Tipo, é isso. O Grêmio virou o Garfield, sabe? Tipo assim, pacato. É isso aí, sabe? não. Eu estive em Itaquera domingo de novo pra ver uma atuação digna do Oscar do Davidson. Exatamente, cara. É muito engraçado que na hora que você tá vendo o lance, você fala, não é possível que o cara tenha fingido isso, né? Fingiu. Toda Exato. hora. É que daí também assim, tu vai dizer que eu vou usar o chapéu de tiozinho, tiozinho velha guarda. Legal, Daverson, mas tipo, já tá passando do ponto, sabe? Tipo, Já passou do... Nunca teve ponto ali, né? Que sabe, é tipo, legal enquanto não te incomoda, né? Quando te incomoda, quando você tá fazendo cera contra o seu time, nunca é legal, assim, né? Mas quando é contra o time dos outros, beleza. eu sei que eu olhei aquilo e falei, ah, não, mas como eu estava preocupado com, como é que é? Eu acho legal essa coisa do jogo no sábado à noite. Porque já estragou os fins de semana, entende? Ele estragou antes de chegar o domingo. Tipo, pô, acabou, estragou até o fim de semana, É, né? não. Pelo menos se o Corinthians não estragar o resto da semana amanhã, pelo menos o fim de semana não estraga, porque o jogo é na segunda, no Alfredo Jacome. Vamos É. encarar a neblina de fim do dia do Alfredo Jacome, a tradicional neblina do Alfredo Jacome. Era o jogo tradicional de domingo 6h30, que não dava pra assistir nada, né? Agora virou segunda-feira às 8, né? Como é, alguém, o que que foi? Alguém tava rindo de dessas contas de Instagram aí. Alguém tava comentando situações clássicas, isso aqui daí era tipo assim, tipo, sei lá, Manchester United contra a Juventude, no Alfredo Jaconi, ninguém vendo, assim. Só que isso, como é que é, em homenagem aos jaconeiros, é muito engraçado, porque, tipo, eu tenho mais amigos do Caxias do que do Juventude. Só que como sempre o Grêmio e Juventude é tipo 4 da tarde, essa coisa da neblina é uma coisa de vocês. Pra mim sempre é o jogo das 4 da tarde, tem tipo assim, gauchão às 4 da tarde, sabe? Tipo, é Não, foi o clássico dos anos 90 e anos 2000, era a Juventude jogando 6h30 da tarde na Sport TV, assim. E aquele jogo, aquela neblinona que não dava pra ver nada, assim, era o clássico. Sempre era jogo do Juventude em casa. Parecia que a Juventude mandava todas em casa, assim. Jogou 38 jogos do campeonato na Alfredo Jacome, 6 da tarde, domingo, assim. e no inverno. É. Pra não esquecer, o Juventude sempre pra mim, eu também esses dias teve uma outra conta de os gaiatos do Instagram recuperaram. E aquela época que a Videolar patrocinava as camisetas do Juventude, que é genial. O Juventude com a camiseta Era do Gelo, Senhor e Senhora Smith. Sim. Era muito bom. O Senhor e Senhora Smith, pra mim, tipo assim, é o auge como é que é? Muito antes do Barcelona ter o Spotify na camiseta, muito antes de qualquer outra coisa, a Juventude já tinha Senhor e Senhora Smith. Aliás, deixa eu até ver uma coisa aqui enquanto a gente fala. Spotify. Que eu me surpreendi que, na verdade, o Spotify pegou o naming rights do Camp Nou, né? Não entendi. Pegou? O Spotify pegou o naming rights do Camp Nou. Pegou? Não sabia, não. Eu vi aqui como é que é. Como é que é como é que é? Spotify Camp Nou. Me surpreendeu, assim. Falei, pô. Nossa, aí, que ponto chegamos, né? Exatamente, 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 exatamente.
Mas a gente tava assim, há horas olhando, e o Thiago, a gente tava pensando, Lembra quando existia o Barcelona, não fazia patrocínio de nenhuma empresa, era só Unicef e tal. somos legais e. Exatamente, exatamente, exatamente. Isso é um clássico. Agora é Spotify, né? O mundo muda, né, cara? Pelo menos na Bet, né? Não sei se eles têm alguma Bet patrocinando. Não, mas tem aquela história de que o CEO do Spotify estava investindo em tech militar, então, tipo. Tem, não, sim, isso sim, né? Spotify é uma empresa detestável, assim, né? Nossa, vamos tomar banho, né? Agora, assim, ouça nosso podcast por outro lugar. O Mas Spotify não é uma empresa fácil de se defender, digamos assim. Mas é que não é bet, é não, isso não é que eu tô bad, dizendo, não é né? bad, não Não é é bad. bet. É o preço. Esse é o futebol, só tem bet, né? Então, É aquela, bet e balanço, né? exatamente, é aquela história do como é que é. Tá aí uma bet musical. É daí aquela história do tipo assim, tá, daí tá lá o Vitória com o Fatal Models, assim, tipo, tu fala, mas não é uma bet, tipo, Não é uma bet, né? é, Assim, você fala, não é uma bet, tipo, não é que é, mas é registro sem ata, acho que eu já tinha falado e acho que eu não tinha falado no podcast. Já várias vezes eu olhei para camiseta do Grêmio, para aquela camiseta, a Celeste nova do Grêmio, que é super bonita. Só que aquele alfa gigante, eu falei, bah, cara, não vou virar outdoor de bet, não. Tipo, isso, sabe? Cheguei a cogitar comprar ela e mandar colocar uma tarja preta em cima, sabe? Tipo, em cima daquele alfa. hum, a última camiseta do Corinthians que eu comprei, que foi aquela preta inteira, era sem patrocínio. Então, melhor jeito. Ah, não, não vou virar patrocínio de bet, assim, não, não vou. Como é que é? The Bet Collector, em homenagem à banda de hoje. Mas a gente estava comentando que a gente está vendo algumas coisas, olhando nossa. Como é que é? A gente poderia começar, já começando, mas não começando uma série de. Porque agora tem um combo de discos que vão fazer aniversário, discos interessantes que a gente depois vai dar uma explorada. Coisas que a gente vai caminhar por um Remedy Lane total. Mas o Thiago tinha lembrado de uma coisa que eu acho que para mim é interessante da gente olhar. Eu vou fazer uma volta e daí eu caio direto no Nevermore. Acho que é interessante quando a gente olha para algumas bandas e você vê que às vezes numa volta de 10 anos, uma volta de 15 anos, uma banda muda muito de estilo, se aprimora, ou aquela coisa que você olha para a discografia da banda e fala, bah, esses caras só cresceram. A gente geralmente tem. Semana passada a gente estava brincando com aquela história das comparações do Ozzy com os Beatles e tal. A gente sempre vai pensar nos Beatles, como é que é. Assim como os Beatles têm a carreira que em 10 anos ela evolui, você tem o Titãs que em 15 anos ela regride absurdamente na proporção inversa do caminho. Hum, mas o Thiago lembrou do Nevermore. E o Nevermore é uma banda que ela, eu acho que mesmo que tá nessa treta agora de um certo retorno do Nevermore, mesmo que esse retorno infelizmente não vai ter o Warren Dane, que faleceu, mas é uma banda que ela deveria ficar, ela, como é que eu posso dizer assim? É uma banda que ela deveria ser mais ouvida e mais lembrada do que ela é. Ela tem um carinho, acho que se a gente parar para lembrar na virada de ano ali, quando veio aquela história de Nevermore vai voltar, Nevermore vai voltar, deu uma mexida, a galera falou, opa, peraí, Nevermore vai voltar, que história é essa? Mas é uma banda que ela tem caldo, a gente vai dar uma explorada nisso. É uma banda que ela tem muito caldo por. Eu vou ser muito alto e vou deixar a bola picando pro Thiago entrar. É uma banda que ela conseguia ter letras legais, que ela conseguia ter músicos excelentes, e é uma banda que ela vai entendendo o quanto ela pode polir o som sem deixar de ser o que ela quer ser. E eu acho que isso vai ser um pouco a tag do que a gente vai olhar. O que o Nevermore tinha de diferente nessa história, Thiago? E também pode lembrar lá atrás como é que é do Glorioso Sanctuary, que a gente já olhava e já via que tinha alguma coisa ali. Não, só um pouquinho antes, né, pra falar do Nevermore, a gente tá gravando esse episódio no dia 5 de agosto, e o Nevermore anunciou a primeira data, né, do ano que vem. Ainda, apesar de não ter anunciado quem vão ser, quem vai ser o novo vocalista, o novo baixista, o novo guitarrista, eles vão tocar no Wacken de 2026. O Wacken que alguém tinha me dito que ia ser o Metallica com a banda, mas acho que a pessoa entendeu errado a mensagem. Era o Def Leppard, que é a banda inédita que vai tocar no Wacken, não era o Metallica. Mas enfim, vamos lá. Nevermore também deve tocar num festival da Romênia que chama Rockstart, que ele foi anunciado lá, mas só para quem tava vendo esse festival. Um amigo meu tava vendo, abraço Gilberto, tava lá. E
festival que é no meio da Transilvânia. Festival, acho que é um dos últimos festivais que eu tenho curiosidade de ver na Europa. Mas o Nevermore foi anunciado lá também. E eu seria capaz de apostar que vai rolar esse Nevermore no Bangers ali. Eu acho que tem toda a cara de ser o Bangers ali. Mas, enfim, vamos ver. Nevermore, Nevermore é basicamente uma continuação do Sanctuary. A gente pode dizer assim, apesar de ser errado, não é exatamente, mas não é 100% errado. O Sanctuary lança dois discos nos anos 80, o segundo disco em 1990, né? Que é o. Ah, esqueci o nome do disco do Sanctuary. Tem É tipo Taste Revenge. Field Into de the Mirror Black. Into the Mirror. Mirror Black. E logo depois de Into the Mirror Black, o Sam Bozo, que era o guitarrista dele, sai da banda. Inclusive, Sam Bozo que morreu recentemente, que foi uma morte meio. O cara morreu e depois de meses que noticiaram a morte, assim, que acabou sendo divulgada, ele sai da banda e entra o Jeff Loomis pra ser guitarrista. Jeff Loomis, que é o principal guitarrista do Nevermore, que na época tinha 19 anos de idade. Novinho. Ele entra no Sanctuary ali pra fazer essa turnê, a turnê do To The Mirror Black, é com o Jeff Loomis. E aí rola uma pressão, porque o Sanctuary já estava numa gravadora grande, e a gravadora grande fala: pô, vocês são de Seattle, estamos em 1991, vocês têm que seguir essa moda de Seattle. E o Warren Dane e o Gene Shepard batem no pé falando: de jeito nenhum, a gente não vai fazer isso, a gente vai. A gente quer continuar fazendo nossas coisas, e aí rola treta interna na banda entre os caras que queriam continuar, que queriam aceitar o que a gravadora estava falando, e o Warren Dane que não queria, e a banda fraciona. O nome fica com o Lenny Hood, que é o guitarrista, o guitarrista que fundador da banda, né? Ele e o baterista, esqueci o nome do baterista do Sanctuary agora, mas são os dois fundadores da banda. E o Warren Dane entra um pouco depois. O Warren Dane não é o vocalista original do Sanctuary, apesar de ter tocado nos discos do Sanctuary, ter ser o único que cantou em discos do Sanctuary. O Jeff Loomis, o Warren Dane e o Gene Shepard formam o Nevermore ali, em 92 mesmo. Então, as primeiras demos do Nevermore são de 92. E a ideia do Nevermore é continuar trabalhando naquela linha de metal tradicional, trabalhado, trampado do que o Sanctuary fazia. Metal tradicional que tinha alguma coisa do power metal americano, não do power metal europeu, do power metal americano, do speed metal, alguma coisa de thrash muito pouquinho. O Sanctuary acho que nem tinha muito, dá pra dizer, mas tinha um jeito meio Queensryche de abordar os instrumental, de trabalhar tudo, e o Nevermore tenta fazer isso, mas modernizar um pouco mais. O Nevermore vai trazer mais rifada, vai trazer os timbres mais gordos, assim, né? Timbres mais graves. E o Jeff Loomis vai ser o principal guitarrista da banda, o único guitarrista da banda nesse início de carreira. Então, o Nevermore começa originalmente com outro baterista, né, que é o Mark Harrington. E aí, conforme eles estão para gravar o primeiro disco, o Mark Harrington sai e entra o Van Williams, que é o baterista do Nevermore, que vai continuar a banda inteira e que tá nessa reunião do Nevermore, ele com o Jeff Loomis. Então, em fevereiro de 95, sai o primeiro disco do Nevermore, auto-intitulado, pela Century Media. O Nevermore vai fazer uma turnê, a primeira turnê do Nevermore promovendo esse disco é ao lado do Death na turnê do Symbolic. E vai. E, e isso vai fazer com que o Chuck Schuldiner deseje desesperadamente o Haldane para o Control Denied. Quando o Control Denied ele decide que ele vai acabar com o Death e vai fazer uma banda de metal mais tradicional com vocal limpo, é o Warren Dane que ele tem na cabeça como vocalista que ele quer pra banda. Mas aí o Warren Dane tava com Nevermore, que era uma banda dele, do Jeff Loomis, não fazia sentido pra ele sair de uma banda que ele controla a parte melódica total pra ir tocar com o Chuck Schuldiner, que é um control freak, foi um control freak total, que ia desenvolver letra e música de tudo, ia dar pouco espaço para que ele pudesse se expressar artisticamente. E o Rodane é um cara que se expressa artisticamente bastante, se expressava artisticamente bastante. Isso vai ser
uma das principais características do Nevermore, tanto quanto em letra, quanto na forma de cantar, né? Exatamente. E essa coisa, eu tava reouvindo, e depois a gente chega lá, mas eu tava. Muito do que eu vou falar vai ser baseado nesse carinha aqui no Godless Endeavor. Como era um cara que ele conseguia fazer rasteiramente, em homenagem a alguém que nos comentários disse assim, como é que é? Vocês falam algumas besteiras às vezes. Sim, falamos, essa é a nossa marca. O tempo todo a gente fala besteira, assim. Tipo, essa é a marca, desculpa. Mas o ponto é, tem uma coisa que é interessante, que assim, ele fazia um vocal agressivo e depois te entregava um vocal ultra melódico, assim, era a mesma pessoa fazendo isso. Então acho que às vezes, tipo assim, hum, não vou dizer que a inteligência por trás da história não é sentida falta, mas que essa coisa do vocal dele era um vocal, putz, sabe, tipo, um vocal único, sabe, tipo, e, Então, no Sanctuary, eu sempre encarei ele como se ele fosse um misto do King Diamond com o Jeff Tate. uhum. Nessa linha, assim, de ter uns agudos muito característicos ali, quase uns falsetes, assim, mais de interpretar, mais de subir e descer pra caramba. Então ele tem um pouco dos dois ali, eu diria que ele tá no meio termo dos dois, assim. E aí você falou como é que é, primeiro disco 95, Nevermore, Nevermore. Ah, disco ainda aqui, tá, não é o Sanctuary, falou, começa a ficar É, uma bradeira, um pouco maior. então, é um disco que dá pra entender como uma transição do Sanctuary pro que seria o Nevermore ali, mas assim, o Nevermore, eu até brinco que a gente tá fazendo de 10 anos, mas os marcos do Nevermore são muito de 5 anos, assim, de 5 em 5 acontece alguma coisa. Mas assim que o Into the Mirror Black, o segundo disco do Sanctuary, é de 90, né? Então é em 95 que é o Nevermore. São 5 anos de evolução. E aí nas versões remasterizadas tem a demo de 92 do Nevermore, que eu acho que é a primeira demo do Nevermore ali, que tem algumas músicas, algumas coisas que você já percebe. Mas uma das coisas que me assustou quando eu vi a primeira demo do Nevermore é que a primeira demo do Nevermore me mostrava mais coisas do Sanctuary, mais coisas que o Nevermore faria pra frente do que coisas que o Nevermore fez no primeiro disco. E aí talvez o primeiro disco ele tenha puxado para trabalhar um tipo de peso que estava em voga no metal americano na segunda metade dos anos 90. Então talvez ele estava olhando muito para Fear Factory, do jeito de rifar, do peso que as músicas têm. Então tem um groovizão mais pronunciado, assim, a gente pega What Tomorrow Snow, que abre o disco e fica naquele groovizão levando a música inteira, assim. Mas ao mesmo tempo você tem umas músicas tipo CBF, tipo God Money, que Sea of Possibilities, que já mostram essas características que o Nevermore iria desenvolver, das músicas serem mais imprevisíveis, assim, das coisas de ter velocidade quebrada. E aí você tem tipo Sanity Assassin e Hurting Words que já mostra esse Nevermore mais não baladeiro, mas épico de certa forma. Esse Nevermore que trabalha com uma parte bonita de acústico, partes acústicas que vão ganhar peso conforme a música vai levar. Então eu acho assim, acho que o primeiro disco do Nevermore não é um disco que está 100% bem acabado, até porque ele é um disco que metade dele é uma demo que foi remasterizada, a outra metade foi gravada, por isso que metade é feita com o Mark Harrington como baterista, a outra metade é o Van Williams, produzido todo pelo Neil Cameron. Neil Cameron é o produtor do Queensryche, do Rage for Order do Queensryche. Então, baita referência pra mim, que é um dos meus discos da vida. Mas aqui ele ainda tá meio que tateando, ainda não encontrou, o Nevermore não encontrou exatamente a sua característica principal. Neil Cannon tá meio que direcionando para onde eles vão, como que vai ser essa pegada progressiva que o Nevermore vai trazer para colocar na banda. Ao mesmo tempo que vai ter coisa desse power metal americano, vai ter coisa de thrash metal, vai ter coisa de groove dos anos 90 ali. E você tem um vocalista que é completamente único, que é o Haldane, assim. Mas eu diria que é um disco que, para quem não ouviu, vale a pena ouvir. O disco é bom, o disco não é muito longo, 42 minutos, mas as músicas são muito boas, assim. E ficou muito esquecido, porque o Nevermore, a partir do Politics of Ecstasy, vai
atingir um grau de excelência que faz com que esse primeiro disco fique meio de lado. Então não eram discos que eram representados nos shows ao vivo do Nevermore, raras vezes eles tocavam, acho que na primeira vez que eles vieram para o Brasil, em 2001, eles tocaram só What Tomorrow Knows, mas eram poucas as músicas, se é que tinha alguma outra música desse disco que era executada quase nunca, assim. Mas eu acho que Sanity Assassin é uma musicaça, Sea of Possibilities é uma musicaça, Hurting Words é muito bonita. Então, CBF é uma música legal, né? CBF não é CBF, é Chrome Black Future, quer dizer, né? Não é da, é uma homenagem ao Brasil tetracampeão do mundo. Mas, assim, é um disco que vale muito a pena ouvir. Ele é um disco que tem. Você já começa a ver toda a, a base, a seção rítmica intrincada, que vai ser uma característica do Nevermore muito ali. Já começa a perceber os rifão pesadão do Jeff Loomis. Mas ainda o que esse disco não apresenta é muito da imprevisibilidade. São poucas as músicas que tem aquelas. Você tá indo num ritmo, de repente, do nada, ela dá uma guinada e vira uma coisa maluca, assim. Que é uma coisa que o Nevermore vai começar a desenvolver um pouco mais pra frente. Não diria que nem no segundo disco. Talvez isso comece a ficar mais claro a partir do Dead Heart and the Dead World, que é 5 anos depois. Eu ia colocar, ainda que o meu disco favorito do Nevermore seja o Politics of Ecstasy, que é o disco é o segundo disco, mas é difícil pra eu dizer meu disco favorito do Nevermore, porque do Politics of Ecstasy até o Godless Endeavor estão todos na mesma prateleira, com distância de milímetros entre eles, assim, então... E para não esquecer, faixa 7, Timothy Leary. Então, E assim, aí a gente vai falar do Arrodane, né? Como o Arrodane era um letrista, né? Tipo, ele tava preocupado com isso. O Arrodane era meio hippie nas letras, sabe? Ele tinha essa coisa de... Ele gostava muito de fazer referências aos anos 60, né? Bob Dylan, Paul Simon... Vai ter covers do Paul Simon, tanto no Nevermore quanto na carreira solo dele, do Simon Garfunkel. Tipo, no Sanctuary já tinha feito cover de White Rabbit, né? Então, essa coisa do lisérgico era uma coisa que o Arrodane gostava muito. E essa questão de contracultura, né? Eu diria assim. O Arrodane era um cara muito ligado em contracultura e isso vai... As letras do Nevermore vão ter muito disso, assim. e acho que eu vou fazer a brincadeira já antecipando uma conversa de depois. Mas de alguém que sabe fazer isso, de alguém com repertório para fazer isso. E isso vai Sim, ser um salzinho diferente do Nevermore em alguns momentos. assim, eu concordo. Assim, ele vai ser não só na entrega das letras, foi até o que eu falei, na entrega das interpretações dessas letras também, né? Ele tinha esse pacote completo de ter melodias muito próprias, letras muito próprias, interpretações muito próprias. Então, o Iodine, isso ele vai desenvolvendo ao longo da carreira do Nevermore, mas você já começa a perceber no Refuge Denied do Sanctuary, você já percebe isso. Então, ele era diferente mesmo e é, essas pontuações, como ele vai se desenvolvendo como um vocalista completamente único, dificílimo de ser reproduzido, ele vai se desenvolver e quando a gente chega no Godless Endeavor, ele tá praticamente no auge disso, né? Depois a gente vai falar para mim de uma coisa que tá no auge. Disco seguinte, teu preferido, The Politics of Ecstasy, 96, e aí a banda, como é que é, já vai entendendo um pouquinho melhor para onde quer ir. O Politics of Ecstasy, ele tem uma questão mais assim, que ele é muito travado, e eu entendo que muita gente tenha problema com isso. In Memory tem um EP antes, In Memory, que é mais deprê um pouquinho, assim, tem covers de Bauhaus, né? Então você já começa a perceber as coisas que não são exatamente ali. Mas o Politics of Ecstasy também foi produzido pelo Neil Cannon. Aí parece que o Nevermore meio que entende onde ele quer levar. Assim, muita gente não gosta porque acha que tem. O Nevermore trabalhava meio que freio de mão puxado. Sabe? A galera falava, sabe, tipo, que não, a bateria tava sempre travando o riff, não deixando levar. Mas eu acho que no Politics of Ecstasy isso funciona com perfeição. Assim. Acho que é a hora que a coisa vai. O Politics of Ecstasy sai no final de 96, né? Então um pouco mais de um ano depois do primeiro disco. Assim, é um disco que tem o Pat O'Brien na guitarra, Pat O'Brien, que
vai depois sair do Nevermore pra ir pro Cannibal Corpse e vai chegar a tocar com o Slayer em algum momento ali como substituto e que pirou na cabeça, pirou total da cabeça e foi preso um cara tinha um arsenal em casa ali, doido da cabeça, total. Acho que ele teve algum problema, alguma ocorrência, ele saiu atirando e tudo quanto é gente. Cara, pirado, pirou, assim, sabe? Aquele cara que ficou pirado, sabe? O cara tinha um monte de arma de piração mesmo, sabe? Não era de colecionador, aparentemente. Mas enfim, voltando pro Nevermore. Pat O'Brien era um excepcional guitarrista, inclusive. Assim, acho que tá preso, não sei se tá em prisão domiciliar, com a situação que ele tá agora. Vai que eu vou conferir aqui. Então, mas o Politics of Ecstasy, aí as músicas são densas pra caramba, assim, sabe? Acho que é quase um Neuroses light, assim, Uhum. você vai colocar quase um Neuroses do Through Silver in Blood light, assim, o Politics of Ecstasy. Então não chega a ser tão opressor quanto o Neuroses, mas é um disco opressor, um disco duro, pegado, assim. Mas eu acho que tem músicas sensacionais, tipo, ele abre com Seven Dogs Out. Assim, as primeiras. Assim, o disco inteiro é sensacional, né? Eu ia falar as primeiras quatro, mas eu gosto de todas, assim. Mas a Seven Tongues of God, The Sacrament, Next in Line, Passenger são, tipo, coisas lindas, assim. A Lost é maravilhosa. Então, um disco que é bem melhor já que a estreia. Por isso que acaba. Se no segundo disco a banda já faz isso, no, o primeiro acaba ficando pequeno. E aí esse é um dos problemas que o Nevermore tem. Então, quando a gente vai chegar desse salto para 10 anos, você vai ver que o primeiro disco é muito primitivo. Aí a gente, cara, que a gente não queria falar do Black Sabbath ali. Pro Nevermore é mais ou menos a mesma coisa, assim. Essa diferença que dá de 10 anos. Tipo assim, já tava lá, só que o famoso vai lapidar. É isso, eles vão só desenvolvendo essa sonoridade, cada hora caminhando para um lado, assim. Isso vai puxando. Terceira criança, Dreaming Neon Black. Pra mim, aí eu vou colocar uma marcação. Eu lembro de já ver alguma coisa do Nevermore, o Dreaming Neon Black é 99. Pra mim é onde o Nevermore aparece, sabe? Tipo assim, tipo assim, na minha cabeça, no registro mental é tipo assim, temos essa banda, chama-se Nevermore, olhe pra esses caras. Então, eu conhecia Sanctuary, mas eu conhecia a Future Tense que, por causa do Fúria Metal. Tocava Past, né? Future Dance, Future Dreams Unfold, tocava direto assim no Fúria Metal, tocava bastante. E nessa época ali, entre o Politics of Ecstasy e o Dreaming on Black, assim, o Nevermore aparece na coletânea do Judas, no tributo ao Judas, fazendo uma versão de Love Bites industrial, completamente na pegada do Politics of Ecstasy, opressor, assim, e que eu não gostei. Assim, eu olhei e falei, estranho ficou isso aqui, não, eu não tinha gostado na época. E foi o cara do Sanctuary tá fazendo isso, né? Então eu não conhecia Nevermore ainda e fiquei meio que pé atrás. E aí eu lembro que eu tava em Londres em janeiro de 99 e eu ouvi numa loja ali, foi quando sai o Dreaming on Black, acho que é de janeiro de 99 mesmo, assim, se não tenho nada. Final Hum, de janeiro de 99. 99. Eu lembro de numa loja eu ouvi a Dreaming on Black, tá? Tipo, o disco devia ter acabado de sair. E eu ouvi e falei, nossa, que música sensacional. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar o disco. Então, quando eu volto pra São Paulo, a primeira coisa que eu faço é ir na galeria ver se alguém já tem e compro o Dream On Black. Porque eu tinha alucinado com que música sensacional. E aí eu comprei o disco e alucinei, e aí que eu virei fanático por Nevermore. Aí eu fui ouvir os dois primeiros, fui correr atrás dos outros discos do Nevermore ali. Mas o Dream On Black foi o primeiro que eu ouvi, o primeiro CD do Nevermore que eu ouvi inteiro, assim. E tá ali junto com o Politics of Ecstasy como meu disco favorito, né? É duro, porque eu só vou falar que todos são meus favoritos, né? Memória assim, né? De colocar, mas o Dreaming, assim, se tem variações, às vezes é o Politics of Ecstasy, às vezes é o Dreaming Neon Black, que é o meu favorito, assim. Mas ultimamente tem se consolidado o Politics of Ecstasy como o disco que eu mais gosto da banda. Mas
Dreaming on Black é um disco conceitual, completamente doente, assim, mas ele tem umas coisas que já mudam. Tipo, o Tim Calvert, que era o guitarrista do Forbidden, que é a bandaça dos anos 90 de metal, que tinha entrado no hiato, entra no Nevermore no lugar do Pat O'Brien. E o Tim Calvert traz um refinamento melódico pro Nevermore, que, para quem ouve Forbidden, é muito característico do Tim Calvert, que tem nesse disco. E esse refinamento melódico cai como uma luva pro Nevermore. Então, ele vai servir como se fosse um aprendizado pro Jeff Loomis, pro que o Jeff Loomis vai colocar no disco seguinte, que é o Dead Heart na Dead World, que é quando basicamente a banda solta de vez o freio de mão e resolve sair dessa atmosfera ultra opressiva que eles tinham no Politics of Ecstasy e que tem um pouco ainda no Dominion Black, mas já nem tanto. Dominion Black é um pouco mais devagar, um pouco mais lento, um pouco mais doom do que industrial, eu diria assim. E no Dead Heart no Dead World ele abraça um pouco mais, aí a gente fala dos 5 anos, o Dead Heart no Dead World ele abraça um pouco mais o power metal, assim, de ter a levada um meio semi-power, semi-thrash, mas bem progressiva ainda, de variar bastante nesses três. Só que aí acho que o Jeff Loomis já desenvolve uma sensibilidade melódica muito melhor no Dead Heart na Dead World, que sai em 2000. O Jeff Loomis dá uma. Tipo, você claramente volta a ser só o Jeff Loomis na guitarra, não tem mais nenhum outro guitarrista acompanhando ele em estúdio, mas você já percebe que riffs, solos, melodias que ele cria, como as músicas começam a ficar mais labirínticas, mas continuam labirínticas, mas já ficam muito mais acessíveis e muito mais fáceis. Não à toa que o Dead Heart and Dead World estoura a banda, né? Exato. Acaba virando o disco clássico da banda, que vira um disco de referência. Eu tava lembrando, mas quando vem, e aí de novo, eu tô indo por um caminho mais memórias. Ele tinha uma coisa tipo assim, era uma banda mais difícil. Como é que eu vou dizer que é uma banda mais difícil? Mas ele era uma banda mais quebrada que te aproxima. Aquilo que eu tava brincando antes, que te aproxima de Death, te aproxima de umas outras coisas, mas é mais palatável, é mais acessível. E aí eu sempre lembro como é que é, eu sempre lembro da. Como é que é? De duas, que é Abre, Narcossíntesis, tipo. Narcossíntesis. E o clássico The Heart Collector, que é tipo assim, que, tipo, aí é banda pra mim, tipo assim, tá, acompanha esses caras. Aí pra mim cai no ponto que vai entrar no meu radar. É, as três baladas desse disco, né, que ele tem, que é a Believe in Nothing, a Insignificant e a Heart Collector, são lindíssimas, né, e acabaram servindo muito, assim. Mas é um disco que ele tem, assim, é o primeiro disco que foi produzido pelo Andy Sneap, né, o Neil Kernon produz também o Dreaming on Black, e o Andy Sneap traz acho que essa claridade musical pra banda. O Sneap dá essa tipo, solta o freio de mão da banda, fala, vai ser rápido, na consciência vai ser rápido, vai ser rápido. O Disintegrate vai ser rápido, sabe? Aí você tem, tipo, Inside Four Walls e Evolution 169 que dão, volta um pouco para aquela atmosfera opressiva, mas que não é nem de perto tão opressiva quanto é Não, nos três primeiros discos. Então aí você tem uma River Dragon Has Come que sobe e desce o tempo todo. Eu acho que no o Dead Heart na Dead World é um disco muito fácil de ouvir, então não à toa estourou assim. Era muito tranquilo nessa época de mostrar músicas do Nevermore desse disco e a pessoa gostar, sabe? Tipo, chegava, ouve Heart Collector. E, tipo, pô, a pessoa gostava de hard rock, ouvia Heart Collector, ou ouvia Believe in Nothing e achava demais, achava bonita a música e tal. Então, se pegar uma pessoa que gostava de thrash, gostava Narcosynthesis ou Disintegrate, e pessoa, ou Engines of Hate também. E a pessoa, nossa, tipo, pô, pesadão e tal, sabe? Que era uma coisa que era difícil no Dream in Neon Black, era muito específico o som, no Politics of Ecstasy também, assim, as pessoas não eram tão. Não era tão fácil você mostrar a banda como ficou no Dead Heart e no Dead World. Dead Heart e no Dead World, você podia. Achava o nicho e mostrava pra pessoa, assim. Gostava fã de Dream Theater, mostrava River Dragon Rescan, sabe? Então então exatamente isso, tipo, exatamente isso.
Vou fazer uma. Eu lembro de ver, às vezes, meninas comentando do Nevermore. Aí você diz assim, pô, peraí, tipo, você consegue furar uma certa bolha. Perdão. É, porque a Dream in Black, que é uma balada linda, ela é muito depressiva, né? Assim, não que eu não acho que Insignificant, Believe in Nothing, Heart Collector não seja, mas elas têm já mais um outro tipo de pegada, assim, né? Tem uma pegada quase FM do jeito delas colocarem, assim, né? Pra cima, quase comercial, assim, com power ballad mesmo, assim. E aí, aquela história, tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, a banda tá toda muito boa, tá tudo certo, agora vai. Daí, Thiago, o que que é esse trem que virou e espalhou toda a soja pelo caminho chamado Enemies of Reality? Eu É não. um descasso, eu acho que é um descasso, sabe? Gosto mais dele que do Dead Heart no Dead World. E só que eu acho que ele sofreu com um problema assim, o contrato do Nevermore com a Century Media tava para acabar. E o Nevermore tava muito valorizado. Então, o Nevermore meio que deu um aviso do tipo, não vamos querer renovar nos mesmos termos para a Century Media. E a Century Media falou, ah, beleza, vocês não querem renovar nos mesmos termos, a gente vai. Seu adiantamento para gravar o disco novo é esse. E com esse adiantamento, eles não tinham como sair de Seattle para gravar o disco e não tinham como contratar o Andy Snip para produzir o disco, que era quem tinha feito o Dead Heart and Dead World. E aí eles vão para a solução caseira. A solução caseira que eles vão gravar. Eles gravam no London Bridge mesmo, em Seattle, se eu não estou enganado. Não, eles gravam no estúdio que chama House of Rock and Metal Works, em Seattle. Nem no London Bridge, que é o mais Exatamente. clássico de Seattle. E quem eles trazem para produzir? Kelly Gray, né? Kelly Gray, que de memória afetiva para os fãs de Queen's que é cara do Q2K e tal. Então, e aí o Kelly Gray propõe para a banda fazer um disco mais sujo. E a banda topa. Fala, beleza, vamos essa abordagem mais suja, assim, sabe? Tipo, deixar, em vez de ser tudo cristalino, que nem foi no Dead Heart e na Deadwood, vamos fazer um negócio mais murky, mais lamacento mesmo. Só que as músicas não pediam isso, né? Que eu acho que é o grande problema que o Enemies of Reality tem. As letras são meio baseadas num filme maluco do. Aquele, aquele diretor de cinema do. Peraí que eu tô procurando. Não, qual é o nome do diretor de cinema? Ele é o filme do Cronenberg. Aquele filme do Cronenberg dos jogos. É o David Cronenberg. É, do Cronenberg. Eu quero lembrar o filme que é do David Cronenberg, que tem um monte de jogo, assim. O filme é doente, completamente doente, assim. Não que algum filme do Cronenberg não seja doente, mas esse é. Mano, qual que é o nome desse filme do Cronenberg? Hum, Existence. exatamente, exatamente. Tava. Existence. As letras são baseadas nesse filme, assim, que é um filme doentio completo E- do Cronenberg. E, mas as músicas ainda estão na linha das músicas do Dead Heart and Dead World. Eu diria que elas são até mais palatáveis que as músicas do Dead Heart and Dead World. Elas são mais. As melodias são melhores, sabe? As melodias são mais bonitas, assim. Então, sabe, tipo. E começa a ter alguma. Começa a ficar um pouco mais maluco também os desenvolvimentos instrumentais dela. Então acho que tem tipo Tomorrow Turn to Yesterday, tem tipo I Voyager, que são músicas Good Sides lindíssima, Enemies of Reality, Ambivalent, Never Purify, começa bem pra cacete o disco. Então eu acho que é um descasso, assim, só que foi produzido do jeito errado. E aí era uma questão financeira para ter sido produzido desse jeito. Ele não foi composto para ser feito assim, mas os caras resolveram, ah, vamos ver o que acontece. E aí, assim, tem a treta, né? Tipo, o disco sai e na hora que o disco deixa de. Na hora que a banda vai renovar o contrato, ele acaba renovando o contrato com a Century Media, em termos muito mais favoráveis. E aí, uma das coisas que a Century Media faz é falar: beleza,
dessas masters aqui, vamos jogar essas masters pra Andy Snip e ver se que o Andy Snip consegue fazer com isso aqui pra salvar. Então, o que você hoje ouve hoje nos remasters, nas plataformas de stream, é a versão remasterizada pela Andy Snip. Então, aí já tem um som que é muito mais próximo do som do Dead Horton na Dead World. Óbvio, não fique tão cristalino quanto, porque foi gravado de uma forma para não ser assim. Mas o Ed Snip dá uma bela lustrada na casa e aí você consegue perceber esse potencial melódico das músicas. É um disco que eu acho um disco muito bom. Assim, eu gosto muito dele. Gosto dele mais do que gosto do Dead Horse na Dead World, inclusive. Tava brincando aqui, ele é 2003, aquela coisa, fazer exercício de força barra, tá? Mas tu vai entender o porquê. Ali a banda sabendo que, claro, essas coisas que hoje você faria diferente. Eu fui pesquisar, tava falando, eu fui lembrar. Em tempos mais atuais, a banda teria feito um crowdfunding, estilo Marillion, que vai fazer isso 2 anos antes, do tipo, olha, a gravadora nos deu tanto, a gente quer fazer isso, a gente precisa de mais isso. Só que não estava claro, não foi o momento. Mas é muito engraçado porque esse é um disco que ele ficou altamente maculado por conta dessa história do tipo, tem a versão boa e a versão ruim. Eu acho que eu sempre vou lembrar E é muito engraçado porque o primeiro um é a capa. Como é que é a capa? O primeiro é a capa clara, o segundo é a capa escura, é isso? É, a capa clara saiu com a capa clara, depois a versão remasterizada sai com a capa Capa escura. escura, que é o. Se você pegar e inverter as cores da imagem, dá isso. E eu lembro que ficou uma coisa muito maculada. Acho que, acho que talvez seja uma das primeiras vezes, tipo, que não era uma coisa remaster, mas era uma coisa tipo assim, tá, essa aqui é a versão certa, entende? Sabe, tipo, É, sim. é, Essa aqui era como a música deveria ter soado desde o início, né? Talvez um pouco mais limpa, assim, né? Mas. Como é que é? Você que comprou a versão suja, você deveria ganhar essa versão nova agora. Ou pelo menos, sei lá, um É, cheque não, de pila de é, desconto na hora de comprar. eu lembro que eu comprei briga com todo mundo, porque quando saiu essa versão, todo mundo odiou o disco por causa da produção. E eu falava, é muito bom o disco. Tente passar pela produção, sabe? Tente ouvir as músicas, prestar atenção nas músicas, porque as músicas são muito, muito boas. E a galera, não, soa ruim, que desgraça, papapá, sujo e tal. Não, pô, é bom. Daí, quando sai a versão remasterizada, todo mundo é, de fato, as músicas são boas mesmo. Distorce o nariz. Exato. Mas eu acho muito engraçado, assim, eu acho que às vezes, assim, como é que é? Já que a gente tava falando de Sabá no episódio passado, é a capa do. Eu acho que é a capa do Technical Ecstasy, que se não me engano, a Hipgnosis no É a primeiro. Hipgnosis que fez os robôs fazendo sexo, né? É, acho que é um dos primeiros livros da Hipgnosis, eles vão chamar aquela capa de fiasco. E, tipo assim, se você pegar o capítulo assim, fiasco. E aí eu acho muito engraçado, tipo assim, que se a gente fosse fazer uma lista de presepadas do metal, eu sempre vou lembrar disso como a primeira. Tipo assim, e aí também envolve, como é que é? Um, dois, três, deixa eu bater no é MDF, mas vai servir. E isso envolve outra presepada que envolve o Sr. Kelly Gray, entende? Então, tipo assim, aqueles, como é que é, elementos perigosos na sua área, sabe? Tipo assim, o seu time tá contratando, como é que a gente tá lembrando esses dias? A gente fez a brincadeira no episódio passado. Aí, seu time tá com a Yupi na lateral. Ele vai fazer uns gols de vez em quando, mas ele vai deixar uma brecha violenta lá atrás. Então, essa coisa meio perigosa, assim. Acho que se a gente fosse entrar nos fiascos do metal, pra mim, infelizmente o Nevermore paga esse pênalti como, tipo assim, talvez seja um dos maiores derrapadas da história, assim, Foi aquilo, né? A banda era questão de uma mercado underground, né? Assim, os caras acharam que eles estavam com uma bola muito maior do que eles estavam. E é meio bizarro, né? Você vai pensar no Nevermore, porque o Nevermore nunca foi uma banda grande nos Estados Unidos. Então, ela nunca teve tanto apelo nos Estados Unidos. Tanto é que, assim, tipo, ela sai essa turnê do Death. A primeira turnê do Opeth nos Estados Unidos é com o Nevermore. É o Opeth abrindo pro Nevermore. Deluxe. E a galera ia embora depois do Opeth. O Nevermore tocava pra metade do público, porque, tipo, os americanos iam ver o Opeth e não ficavam pra ver o Nevermore. Não tinham interesse nenhum em ver o Nevermore.
E é aquele mal do metal tradicional nos Estados Unidos dos anos 90, sabe? Tipo, a galera não queria ouvir, tipo, quem ouvia metal tradicional ficou velho ou foi ouvir grunge. E quem foi ouvir os groove metal queria ouvir, tava ouvindo no metal, os metal mais pesado. Então o underground do metal americano tava atrás de ouvir death metal, black metal. Então o Opeth veio e tocava, era Nevermore e Opeth. Opeth tocava, a galera ia embora, Nevermore tocava pra metade do público que tava no Opeth. Então era uma coisa ruim. Compensação na Europa, eles estavam sempre conseguindo crescer. Fizeram turnê com aquela banda que a gente não pode nomear mais. Depois foram tocar com Blind Guardian. Tanto assim, acho que a maior turnê que o Nevermore fez nessa época para os Estados Unidos foi abrindo pro Savatage, que foi a última turnê dos Estados Unidos. A última turnê do Savatage nos Estados Unidos foi com o Nevermore abrindo. Em 2001, ali, logo depois, na época do 9/11. Assim. E aí, como diria o GPS, recalculando a rota. Daí vem essa pedrinha aqui, aos que estão vendo no YouTube, aos que estão ouvindo, This Godless Endeavor. E aí a banda acerta o rumo. E aí, pra mim, disquinho querido. Aí, pra mim, é um disco assim daqueles que. Nesse processo de reouvir as coisas, de voltar para esses lugares legais, assim, a semana para se preparar pro episódio. Como é um disco que você, tipo assim, eu vou fazer uma coisa muito besta de falar, mas assim, como é um disco que quando você viu ele passou, sabe? Tipo, ele não sou enfadonho, não sou nada. Me impressionou muito como de repente eu vi assim, tava na metade, tinha passado da metade, e falei, putz, já? Sabe? Tipo, de um disco bom, entende? Um disco que você diz, putz, que disco legal, que disco que É, funciona. eu acho assim, a segunda metade dele, ele cai um pouco. Acho ali assim, tipo, ele vai muito bem no início, termina com uma música sensacional, mas eu acho que ele dá uma meio que uma, não vou dizer derrapada, que seria demais, mas acho que dá uma caidinha ali, um pouco mais pra reta final do disco, que acho que ele não se sustenta num altíssimo nível como eu acho que os outros se sustentam. Mas o problema é que o altíssimo nível dele é um altíssimo nível que é muito alto. Talvez o mais alto que o Nevermore tenha conseguido chegar na carreira. Assim. Então, as músicas, quando elas são boas, assim, sabe? Tipo, elas são boas num nível que é. Que desgraça é essa, sabe? E aí volta para aquilo que tu tinha comentado antes. É uma banda extremamente feroz, uma banda cabeça, uma banda boa de letra, boa de ferocidade. Mas quando esses caras vão gravar uma balada, eles gravam um Sentient Six, que é o, como é que é, o robô olhando para a humanidade. Em tempos de hoje, essa música soa mais atual. Mas que baita balada, sabe? Tipo assim, que baita balada, sabe? Tipo assim, que você diz assim, isso aqui veio de uma banda ultra porrada. E que daí aqui pra mim cristaliza um pouco aquilo que a gente tinha falado, tipo assim, ele vai ter um peso, o Thiago tinha falado antes, ele vai ter um peso do aquela ideia meio control denied, mas ele é acessível, mas ele não deixa de ser pesado ao mesmo tempo, sabe? Ele não deixa de entregar uma coisa tipo, que troço legal. Eu acho que é aquela coisa de te dar uma. Vou fazer um exagero em homenagem ao Warren Dane, de te recompensar por ouvir. Então, né? Assim. Ele tem talvez as músicas mais extremas que o Nevermore já gravou, né? Assim, a Born é uma música que quando eu ouço a Born eu penso do tipo, essa é pra mim por excelência, sabe? Contra o Denied queria ter escrito, o Chuck queria ter escrito essa música. E é legal porque isso que já conhece, né? Sabe, tipo, que ele começa aquela caixa batendo, depois entra na música destruindo tudo. Musicaça, assim, sabe? Tipo, e aí você vai ter Final Product, que parece uma música mais comercial, mas ela começa, tipo, parecendo arrastando, depois já começa a se arrastar pra ir levar, sabe? Tipo, tem umas coisas muito muito diferentes que as músicas vão caminhando, como o Nevermore faz isso daí. Ele, uma das coisas pra falar, né? Tipo, é um disco que volta a ter um outro guitarrista de apoio pra banda, que é o Steve Smythe. Steve Smythe, que tinha tocado com o Testament por muito tempo, assim, inclusive tocado no projeto paralelo do Eric Peterson do Testament, meio metal extremo, que é o Dragon Lord. Tinha tocado com Vicious Rumors também.
E ele entra e ele compõe, né? Tem músicas, ele assina músicas nesse disco. Inclusive assina Bittersweet Fish, que eu acho que é uma das melhores músicas do disco, é a música dele. E tem uma outra música que ele assina ali, que é a Future Uncertain, que é basicamente que é uma música antiga do Nevermore retrabalhada, que é uma música que tá uma música que acho que chama Old and Born, que tá na demo que você pode ouvir, tipo a mesma, basicamente a mesma letra, mesma melodia vocal, tá nas bônus do primeiro disco do Nevermore. E aí que tá ela retrabalhada e aparentemente foi o Steve Smythe que retrabalhou o instrumental dela ali pra colocar, porque pelo menos o crédito tá pra ele nessa música. Outra música que ele assina é Sell My Heart for Stones, que é uma balada do disco, que é uma bela balada, mas que eu acho que não chega aos pés da Sentient Six, assim. Sentient Six, e a Sentient Six é aquilo, né? Ela vai linda e tal, e chega no final, ela te demole, né? Assim, quando ela chega naquele final que ela entra arrastando. Sabe, A tipo, máquina virou o a pensamento. máquina virou o pensamento, sabe? Tipo, é sensacional, né? Tipo, aquilo que a gente fala de como a coisa vai sendo colocada, assim. Detalhe assim, a Holocaust of Thought tem, acho que os solos de guitarra dela são do James Murphy, né? Um instrumentalzinho feito pelo Gene Shepard e o James Murphy, que foi do Testament, tem problema de locomoção ali. James Murphy. James Murphy tem algum problema? James Murphy. Calma, agora eu quero só lembrar. Conferindo. Conferindo, o James Murphy ele tem algum problema de saúde muito sério, se não tô O enganando. tempo que tu falou antes do. Caramba. Antes Pat O'Brien. Isso aí. Ele tá incondicional, tá? Fazendo serviços comunitários. Uhum. Tá, tipo, tá vendo. Ele tá fazendo serviços comunitários. Mas o James Murphy que tá no. Como é que é? James Murphy que tá no meu disco preferido do Testament, que eu sei que eu sou fora da curva por isso, que é o Low. Eu acho um senhor disco. Senhor É, disco. ele tá também no The Gathering do Testament. Disco. Os discos trevosos do Testament. Mas o. Aqui pegando. Botando pra ele vai ajudar. É, ele teve um tumor cerebral e ele sofre de perda de memória, né? Então, ele teve que sair do Testament na época do Gathering porque ele precisou fazer uma cirurgia para remover, mas ele tá vivo, segue ali, só não toca mais em lugar nenhum, assim, né? Se pegar, eu tava olhando assim, se pegar a ficha corrida do cara é um negócio, né? E esse tem ficha corrida, entende? Tipo, Death, Obituary, Testament, uma porrada de banda. É, ele e o Jeff Loomis têm em comum o fato de que eles foram testados para entrar no Megadeth, né? O Jeff Loomis foi o cara que foi o. Reza a lenda que quando o Dimebag da Hell diz não pro Megadeth, o próximo cara que o Dave Mustaine queria era o Jeff Loomis, só que o Jeff Loomis era menor de idade. E aí ele falou, putz, imagina, a gente vai tocar no lugar, o cara tem que ficar no ônibus o tempo todo, entrar, fazer o show, sair e voltar pro ônibus o tempo todo. E aí não dava muito isso. E o Jeff Loomis diz que foi ele que falou, ó, ouve essa banda desse rapazinho aqui, que esse rapazinho é bom guitarrista. E deu o CD do Marty Friedman Cacophony. pro management ouvir, assim, né, do Cacophony. O Jeff Loomis diz que foi isso, não sei, não, lendas da história ali, mas tem mais possibilidade de ser real do que do Pepeu Gomes ter sido convidado para tocar no Megadeth. Exatamente, exatamente. E uma coisa também, caminhando para a gente não pode deixar de falar do Godless Endeavor. É um disco que sai numa senhora edição brasileira. A gente estava antes de gravar fazendo a lembrança, assim, como é que é. Para você que está no YouTube nos vendo, como é que é aquela edição que você abre, que vira uma cruz, assim. Eu Isso, acho nacional, né? Isso que é legal, né? Que que foi a versão nacional que saiu assim. a gente tava brincando. Eu acho que talvez seja uma das melhores edições nacionais de um CD. Tem talvez, não, minto. Talvez tenha um.
Eu tenho que dar uma olhada. Tem uns Dimmu Borgir depois que vão sair com. Aqui, eu tenho que dar uma olhada. Aquele Dimmu Borgir do espelhinho. Não sei se ele tem nacional, Ah, viu? sim, aquele. O Dimmu Borgir Therion, assim, né? É que tipo que O tu. disco do Therion do Dimmu Borgir. Mas. É uma porcaria, eu acho, esse disco. Mas enfim, né, Mas Dimmu Borgir tem. acho muito Tava mais. em decadência. Diga. Ele é muito mais a forma do que o conteúdo, É, entende? o conteúdo é insuportável dele. Ele, tipo, é muito mais objeto do que a música. Mas assim, nessa finalizar, né, falando do Godless Endeavor, que eu acho um descasso, assim, é tipo um disco que eu não consigo, assim, do Politics of Ecstasy até o Godless Endeavor, pra mim são todos discos nota 10, por mais que eu acho que o Godless Endeavor perde um pouquinho ali na Selma Hearts of Stone, a Psalm of Lydia e a Future Uncertain, é mínimo, as músicas estão longe de ser músicas ruins, são músicas que 90% das bandas dariam um braço pra ter essa música. Mas a Disgolas Endeavor termina o disco num um épico, né? Acho que é a música mais uma das músicas mais longas do Nevermore. Acho que no Politics of Ecstasy deve ter música mais longa. É. Mas 9 minutos que, meu senhor, sabe? Tipo, era música que sensacional, música fabulosa. E aí fechamos tecnicamente a discografia da banda, fechamos a discografia da banda, porque tem mais duas coisinhas, que é Obsidian Conspiracy, que seria então o último disco do Nevermore 2010. A banda aqui, que a gente, exatamente, de 5 em 5 chegamos ao Nevermore. É, então, aí eu acho que é o disco que é meio que um epílogo da banda perdida. Eu acho que quando chega no Godless Endeavor, eles chegam num grau de excelência tão grande que eles não sabem muito mais pra onde ir, pra onde levar isso daí. E aí o Warren Dane vai fazer o primeiro disco solo dele, que é o Praises to the War Machine, com o Peter Vitchers, né, que é do Soilwork. E é um disco que é legal, esse disco do Warren Dane, muito bom, eu diria, assim, o Praises to the War Machine, melhor que o Obsidian Conspiracy até. Mas Isso. a abordagem que o Warren Dane leva pro Praises to the War Machine, que é o Warren Dane vai trabalhar mais básicas as melodias, fazer músicas muito mais calcadas na melodia do que nos instrumentais labirínticos de colocar ali. Vai ter cover do Simon Garfunkel de novo, vai ter cover do. Tem cover tipo da Sisters of Mercy, do Crash My Crash, do Crash My Reflection. E é um descasso esse do Nevermore, porque o Warren tá muito. A interpretação do Warren é muito. Tipo, consegue ser mais ainda. É menos ator e mais uma pessoa problemática se abrindo pra você no disco, mas as músicas são muito boas, assim, é menos pesado. E eu acho que eles tentaram levar isso pro Obsidian Conspiracy. E aí podaram o Jeff Loomis no Obsidian Conspiracy. Então, o Obsidian Conspiracy eu acho assim, que ele tem músicas boas, mas ele não tem aquele grau de excelência que o Nevermore apresentou no Godless Endeavor, naquela geração que vai do Politics of Ecstasy até o Godless Endeavor. Então é um disco que eu gosto, o Obsidian Conspiracy, mas eu acho que ele tá abaixo, assim. Ele é um disco que não é um disco nota 10, de fato, assim. É um disco nota 8,5, assim. Tá longe de ser um disco clássico, tá longe de ser um disco ruim, 8 para 8,5, uma nota que seria boa pra ele. E acaba sendo, né, que a banda acaba tretando na turnê do Obsidian Conspiracy ali, que o reza a lenda que o Haldane estava intratável, as coisas não estavam mais funcionando bem. Aí o Jeff Loomis chega num ponto que o Jeff Loomis e o Van Williams saem da banda e aí acaba. A banda acaba, né? Degringola, o Haldane fala não dá pra continuar o Nevermore sem o Jeff Loomis e a banda acaba ali. E acaba de um jeito péssimo, porque eles estavam no meio de turnê, cancelam turnê, vão ficar endividados com gravadora e tudo aí. O Warren Dane e o Gene Shepard voltam, refundam o Sanctuary com o Lenny Hood e com o batera do Sanctuary, que eu esqueci o nome agora. Já pego pra ti. E eles refundam a banda, vão lançar um disco com o Year of the Dragon, com o Sanctuary, que é um disco legal, mas aí é epílogo, assim. E é uma grande pena, porque assim, eu acho que a história do Nevermore teria terminado perfeita se a banda depois do Godless Endeavor tivesse terminado.
Nossa, você Terminava tipo, sabe, pô, tipo, ó, legal, sem ah, treta. legal, a gente não sabe o que fazer, vamos acabar com a banda e quem sabe volta depois. Só um E tal, PS. A batera do Sanctuary, Dave Budbill. é isso, é mesmo. Tá, perdão. Então, talvez, assim, o Obsidian Conspiracy não precisasse acontecer, sabe? Tipo, vai seguir sua vida, vai colocar. E aí, talvez agora tivesse num ponto, 20 anos depois, 15 anos depois, que eles pudessem olhar e falar, pós-pandemia, oh, vamos fazer um disco legal do Nevermore de novo? Vamos. Jeff Loomis, cansei de ser guitarrista de suporte do Arch Enemy, ou do cara do Alcatraz ali. Vamos lá, quero fazer as músicas que eu fazia de novo. Tô com um acervo de ideias enorme que ficaram nesses 20 anos guardado ali. Vamos trabalhar isso. Que é basicamente o que ele vai fazer com outro vocalista. Agora sim, como que você vai trazer um outro vocalista pro Nevermore? É a grande dúvida que se tem, né? Você vai basicamente criar uma banda nova. A gente já tinha comentado, acho que foi isso um pouco na News, lá atrás, a virada do ano. E é curioso, porque a gente volta para aquela história meio sabá, né? Como é que você troca uma identidade? Como é que você substitui uma identidade? Aqui a gente tem um problema pior, e é uma pessoa que infelizmente não está mais aqui. Você vai colocar uma pessoa que vai imitar isso. Primeiro que se você colocar uma pessoa que vai imitar, é difícil, como é que diz assim, já começa que é difícil de você achar. Tipo, você não vai achar. Tipo, já vai ser uma peneira, já vai ser uma peneira para você achar. E eu acho que aqui eles têm que dar uma mirada muito mais num estilo meio Alice in Chains, entende? Pra falar, pra se atousar, sabe? Tipo, olha, alguém que vai aguentar fazer as coisas do passado, mas que não se preocupe em ser fidedigno ao passado, entende? Se preocupe muito mais em honrar do que ser fidedigno. Acho que esse é talvez seja o rumo da É que tem história. a capacidade vocal de fazer o que o Warren Dane fazia, mas que faça de um jeito próprio, assim, né? Ou Acho daqui que a pouco é. alguém faz um vocal, o cara faz outro, entende? Tipo, vai ter que. Acho que isso vai ser difícil fazer isso. Acho que eles foram, pelo jeito que a coisa vai, assim, eles estão indo para um vocal mesmo, um cantor que vai assumir esse lugar do Dane. E aí é aquilo, né? Tipo, as letras do Dane eram muito parte da identidade do Nevermore, né? Então, como que você arranja um cara para fazer isso daí, né? E como que você tenta. Assim, como que você vai cantar as músicas do Nevermore e não parecer um pastiche, né? Não parecer uma banda cover de boteco, sabe? É difícil isso. É uma tarefa hercúlea. Tô curioso para saber como que o Jeff Loomis vai sair disso daí. Eles já escolheram o vocalista, já escolheram o baixista, e parece que escolheram também o guitarrista base. Esse guitarrista base chegou até a vazar já meio que a informação de quem que era, porque o cara meio que acabou soltando que ia ser ele, assim. Mas eu não lembro quem que era exatamente. Agora, baixista e baterista ninguém faz ideia. Baixista e vocalista ninguém faz ideia de quem seja. E como é que isso vai ser, não sabemos, mas sabemos que deve estar para sair por aí, né? Nevermore anunciou datas novas, já duas datas, pelo menos, que já estão confirmadas para o ano que vem. Estou aqui cruzando os dedos para rolar no Bangers, né? Porque daí pelo menos a gente vê se é para falar mal com propriedade, tendo visto o show, né? Mas é que Então, tu falou um negócio que isso parece aquelas coisas, tipo assim, esse anúncio do Nevermore. Eu tô na cabeça com a história como é que é o rumor de que o Grêmio vai contratar o Fabinho. E daí, tipo assim, o contrato deles, ele termina o contrato no ano que vem. Então já estão de olho no contrato do cara antes do contrato terminar, entende? Então parece que o Nevermore contratou alguém que tem algum, alguma data de tour marcada, tipo assim, depois na próxima você vem, tá? Tipo, a janela de transferência permite que você venha para nossa banda. é possível. Até porque talvez eles estejam atrás de um cara que eles saibam que aguenta o ritmo de turnê, né? Não vou pegar um desconhecido que vai fazer cantar 2 dias igual o Warren Dane, ficar sem voz e ter que cancelar o resto da turnê inteira, né? Eu ia brincar, eu ia fazer uma brincadeira podre nesse fim de podcast, perdão a você que seguiu até aqui conosco. Eu contratar o Dino Yaluzik. Tipo assim, não, Dino Yaluzik. De novo. Querida, cheguei. Exatamente. Mas eu digo assim, Dino Yaluzik. Tipo assim, o que que você precisa? Dino Yaluzik. Mas é.
Ou daqui a pouco é o seguinte, ou daqui a pouco também, como é que é? Daqui a pouco também vou contratar, como é que é? Ô, John Bush, já que o furacão aí deu certo, tipo, faz aí o Bush Tracks aí, tipo, fim de coisa. Aí depois você vem com a gente, vai ser legal pra todo mundo, não bate na arma de Saint, que vocês são mais de boas, a gente faz até aquele combo, como é que é, dois por um, então, pô, beleza, vai que, entende? Vai que. É, não, Como é não que é? sendo Ripper Owens, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Mas agora tu falou uma coisa, como é que é? Agora eu me dei conta, ó, solada prevê. Tô parecendo o vidente do TikTok. Se você precisa de um vocalista e de um baixista, leva o John Bush e caramba, Ripper Owens e Joey Vera. o Joey Vera, São entende? dois que. Leva o John Bush, Ripper leva o Owens. Joey Vera, tipo, tá ali, ó, já tá ali, ó, pá, já paga a passagem, entende? Já tô dizendo. Né? É, e De vamos, repente o baixista vai ser o Steve de Georgia, né? também pode ser, tipo, beleza, feitou. Ripper Owens e Steve de George, entende? Como é que é os Solada Bet? Uma, como é que é? Uma cédula do Solada Bet é John Bush e Joey Vera, e a outra cédula do Solada Bet é Ripper Owens e Steve de George. Steve de Georgia. É, tem o Stu Block, né? Que é o cara que cantou, foi o último vocalista daquela banda que não pode ser mencionada, que teve o Ripper Owens também como vocalista. Ele é bom, assim, é um cara que talvez desse conta do trabalho. Pelo menos fazer o Matthew Barlow, ele saiu muito bem, assim. É, E, e, em teoria ele pulou fora daquela banda ali, porque ele condenou os atos que o guitarrista fez, né? Apesar do guitarrista ter sido digno de absolvido, falar do mas ter nome dele. recebido perdão. Como é que é? O que é digno de falar do nome dele, não daquela banda. É isso. Então, esse Block pode ser é uma alternativa ali. Aí precisamos de um Mas baixista. eu não sei, eu tô torcendo pra. Sabe, eu queria que fosse uma mulher cantando. Ia ser muito mais. Ia ser divertido ver uma mulher tendo o approach um vocal feminino cantando essas músicas do Nevermore. Ia ser engraçado. Mas eu acho que os fãs metaleiros iam ficar muito bravos, assim, não ia aceitar muito, não. Deixa eu pegar aqui como é que é o nome ficha um para essa história. Ah, Angela Gossel. Angela Gossel nunca não aguenta, mas tem a Kayla Dixon, que é do Witch Mountain, que não sei se tá ainda no Witch Mountain, que ela tem capacidade de. Ela, tipo, uma versão baita vocalista da Angela Gossel ou da menina que tá no Arch Enemy hoje. Que essas cantam mais grosso, né? Ela que consegue cantar grosso, consegue cantar limpo, consegue cantar emotivo. Pode ser, mas eu tava olhando agora, tu falou uma coisa que eu olhei aqui. A Angela Gossel tá fora, então teria também o retorno de Angela Gossel. Tá aí, ó. É, Certo. né? A Angela Gossel, ela é a esposa, né, do guitarrista do Arch Enemy, que sumiu o nome da cabeça agora, que é o guitarrista do Carcass. Ficando velho, é uma desgraça, né? Assim, tipo. Falando do dono do Arch Enemy, Ah, guitarrista. sim. Sumiu da cabeça o nome do cara. Peraí. Enfim, ela é esposa dele e é a manager do Arch Enemy, assim, Não vai sair da história. O Michael Apple. o Michael Amott, isso. Então ela tá ali, ela deixou de ser vocalista porque ela é vegana e tal. Falando, não consigo lidar essa vida na estrada, mas ela que escolheu a substituta, ela continua sendo a empresária da banda que toma conta dos negócios da banda, e tem o marido dela tá na banda, então tem que alguém ficar de olho ali, porque largar homem na estrada é complicado. E ela só tem o dinheiro na mão, que é um outro detalhe. Ela só tem o troco na mão, o que é um outro detalhe muito importante para falar de uma banda. É, é, a gente repassou, depois a gente só tinha comentado antes, mas lembrando, a gente falou de um, depois tem o outro disco do Warrell Dane solo, mas é um disco já póstumo, já. Eu nunca ouvi esse disco póstumo dele, eu confesso que eu fiquei tão. A morte dele foi. Então pegou assim, fiquei triste assim, porque não pode mais voltar no Nevermore. O cara era um cara que tava produzindo ali, que esse disco póstumo eu fiquei meio assim, puta, o cara não terminou, não sei se eu quero ouvir isso, não. Repassamos os 5 em 5 do Nevermore, escute mais Nevermore, se você tiver, como é que é, acho que a gente passou ali. Você tem Shadow Work é o nome do disco póstumo dele. tá.
Isso aí. E escute Nevermore porque a gente diz assim, se você quer uma coisa mais quebrada e porrada, tem. Se você quer umas baladas lindas que você vai dizer assim, putz, isso aqui é de uma banda de trash barra prog, tipo, tá aqui também, entende? Eu acho que é uma banda única dentro do panorama do metal. Faltou alguma coisa, Thiago? Acho que não. Você vai falar do Year of the Voyager, né? Que é um disco ao vivo de altíssimo nível, assim, deles, ali da turnê do Godless Endeavor, que podia ser o último disco do Nevermore. Você acaba, encerrou a carreira ali. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas é altíssimo nível. E tem o Chris Broderick na guitarra, né? Esse disco substituindo o Steve Smith. Chris Broderick, que depois vai entrar no Megadeth. Essa conexão Megadeth que tem é muito grande, assim. Como é que é? O Sr. Mustaine sempre de olho, assim, quem que eu vou rapinar? Quem que eu vou levar? Tipo, É, eu acho que foi na turnê do Godless Endeavor que o Nevermore, o Symphony X e o Dream Theater fazem uma turnê, aquela Gigant Tour do Megadeth, né? exatamente. Que... aqui Não eu sei se tenho... todo mundo no mesmo ano, mas todo mundo participa ali. Exatamente. Tem depois, tem DVD disso. E eu acho que... Como é que é? E como é que é? Só para eu não errar. Que depois vai sair o coisa, e o Gigantur tem um... Isso aí. E ele depois tem um DVD. É, tem um DVD, assim, que tem aquela versão do Cemetery Gates, Legal. Caramba, vá. é bem legal, assim, com o vocal do Symphony X cantando a maior parte dela. Não, tava até eu justamente fui lembrar por conta dessa história do. Eu fui lembrar dessa história do Cemetery Gates. Eu lembro, tipo assim, que é uma senhora referência, uma senhora versão, uma senhora versão. Prepare-se, porque agora a gente vai chegar como é que é. Temos um episódio que ele vai ser divertido, mas isso é mais pra frente. E como é que é? Prepare-se para episódios de 30 anos, porque agora começa. A gente tem uma safra legal pela frente. Segundo semestre vai ser muito memory lane pra gente, né? Total. Disco que a gente viu sair, Um disco que a gente não- economizou pra comprar. a gente comprou isso. Você vai poder começar a entender o que que era ser um metaleiro na segunda metade dos anos 90, assim, quando as bandas lançando disco e só a gente interessado, ninguém mais prestando atenção neles. E é uma coisa muito engraçada, assim, agora você falou, eu tava lembrando. E é uma traca fecha. É uma coisa muito engraçada, porque é 90 e as bandas tentando se achar, assim, tipo, como é que é Iron Maiden com outro vocalista. E curiosamente é o mesmo ano, como é que é. 90, a gente vai falar de 95, 93, 94, aqueles anos que tem, tipo assim, como é que é? A morte do Super-Homem, o Batman que quebra a coluna, entende? Tem essas coisas tentando se reachar, se reshapear, tentando recolocar a coisa para tentar atrair gente e nem sempre dando certo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo play, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu, gente.